A origem do teatro não é exata, mas a primeira encenação com elementos teatrais estruturados ocorreu na cidade de Atenas, no final do século VI a.C. As celebrações em homenagem a Dionísio, deus do vinho, eram compostas de hinos cantados por grandes coros com vozes masculinas. As histórias de Dionísio eram contadas pelo coro e conduzidas pela figura do corifeu, que assumia o papel de narrador. O corifeu narrava as histórias com distanciamento, sem ser parte da narrativa ou um personagem. Téspis foi um famoso corifeu, que resolveu se vestir de Dionísio e passou a contar as histórias assumindo o personagem do deus grego. Nasceu naquele momento o primeiro ator da história do teatro, que atuou como um personagem na cena e contracenou com o coro e com o público. Os gregos apreciavam as encenações e construíram edifícios concebidos para receber as criações teatrais. Os teatros gregos tinham formas circulares, com um espaço reservado para as encenações no meio e arquibancadas mais altas para receber o público. Com o tempo, os teatros ganharam uma estrutura no fundo, como vimos nas ruínas do teatro na Turquia, o que possibilitou maior complexidade de movimentos, entradas e saídas dos atores, trocas de figurinos, entre outros. Um exemplo de mito é a história de Ícaro, filho de Dedalo, um inventor e arquiteto admirado por seu talento. Ícaro vivia com um pai na ilha de Creta, governada pelo rei Minos, que solicitou ao engenheiro a criação de um labirinto para aprisionar o filho monstruoso, conhecido como Minotauro. Dedalo ajudou Ariadne e Teseu a matar Minotauro, e Minos se vingou, aprisionando Dedalo e o filho no labirinto. Para fugir do labirinto, Dedalo confeccionou asas usando cera de abelha e fugiu voando de Creta com o filho. Ícaro, ao começar a voar, se sentiu como um deus e esqueceu do aviso do pai para não se aproximar do sol. Voando cada vez mais alto, Ícaro se aproximou do calor perigoso do sol e as asas derreteram. Ícaro caiu nas águas do mar de Egeu. Assim como os egípcios, os gregos tinham religião politeísta, que adorava deuses semelhantes em imagens e em comportamentos humanos. As histórias dos deuses formaram a mitologia grega, que deu origem às criações dos textos teatrais, das esculturas e dos templos. Os mitos apresentavam questões humanas essenciais relacionadas com a vida, os conflitos, as paixões e a natureza da humanidade. Com os festivais dedicados a Dionísio, a estrutura dramatúrgica foi sendo desenvolvida e surgiu o gênero teatral conhecido como tragédia. As tragédias tinham o coro que, além de participar das ações cênicas, começou a comentar os acontecimentos. As histórias eram contadas em versos pelo corifeu e pelo ator que representava o principal personagem. As tragédias trouxeram necessidades diferentes para o espaço do teatro, o que levou à concepção de uma estrutura que possibilitasse a troca de figurinos e a movimentação dos atores. A caracterização dos personagens era feita pelas vestes e pelo uso de máscaras. Com o passar do tempo, outros atores foram assumindo a fala dos personagens e o papel do narrador se tornou desnecessário. As tragédias são compostas de histórias que se relacionam com deuses, seres mitológicos e humanos. As narrativas apresentam conflitos humanos, abordam as paixões, os sentimentos e a natureza humana. Pouco tempo depois do aparecimento das tragédias, surgiu a comédia no teatro grego. As comédias se aproximavam da vida cotidiana, encenando histórias possíveis de acontecer com qualquer pessoa.
A comédia também apresentava um caráter crítico sobre a sociedade, a política e os acontecimentos da época.